O que tem a ver BRICS e Foro de São Paulo? Tem alguma semelhança entre esses dois grupos? Lula age para salvar Maduro, prejudica a negociação do tarifaço contra o Brasil e deixa ainda o próprio governo brasileiro desesperado com medo do Trump. Você já perguntou qual é a ligação entre a BRICS e o Foro de São Paulo? Porque o governo Lula parece tão empenhado em defender Nicolás Maduro, mesmo que isso traga prejuízos, irrelevantes prejuízos até catastróficos para o Brasil. Então, a economia brasileira já gere o chamado tarifaço, enquanto o Brasil, por si só, tenta alinhar regimes autoritários aos Estados Unidos, liderado pelo Donald Trump, que observa tudo de perto e promete reagir com mais sanções para o Brasil. Aí nesse vídeo você vai ficar sabendo tudo o que está acontecendo e o chamado BRICS e Foro de São Paulo. O que os dois têm a ver? O que está acontecendo? Fique comigo, se inscreva no canal e ative o sininho para você não perder nenhum dos vídeos que eu vou trazer aqui. Eu vou te explicar nesse vídeo algo que eu percebi agora que pode explicar muito bem o que está acontecendo e por que os Estados Unidos está tendo essa reação contra o Brasil. E não é só Bolsonaro. Como vocês sabem, durante 60 anos criou-se o Foro de São Paulo, onde líderes da esquerda latina se reuniam para se elegerem, para um ajudar os outros para a sua eleição, sempre usando dinheiro do narcotráfico. O que aconteceu? O objetivo era colocar líderes da esquerda nas presidências dos países da América Latina para depois criar uma espécie de continente bolivariano, acabar com as fronteiras e tudo se tornar um grande país, uma grande união contra os Yankees, contra o imperialismo, aquela balela de maconheiro. Qual foi o resultado prático do Foro de São Paulo? Eles conseguiram colocar líderes de esquerda no poder, só que esses líderes destruíram a economia dos seus países. Então esses países não tinham mais condições de financiar o Foro de São Paulo. Cuba, Venezuela, Bolívia, são vários exemplos de países onde os líderes chegaram à presidência, só que eles quebraram seus países. Ou seja, o objetivo de financiarem uns aos outros foi pelo ralo. Lula teve uma ideia. Tudo bem, o Foro de São Paulo está enfraquecido, mas nós podemos criar agora uma espécie de Foro de São Paulo amplificado, que é o BRICS. Aí sim, nós estamos falando de muito dinheiro. China, Irã, Índia, o Irã, a gente está nessa porra, tem cabimento. África do Sul, Brasil, poderiam se ajudar mutuamente, colocando líderes de esquerda, da China não precisa nem falar nada, mas líderes esquerdistas, e esses poderiam se financiar uns aos outros, se distanciando do Ocidente e do mundo democrático. No dia 1º de janeiro desse ano, saiu essa notícia. Brasil assume presidência do BRICS, com foco em meio ambiente, comércio e inteligência artificial. O foco está aqui, gente. Brasil assume a presidência do BRICS. Desde o momento em que o Brasil assumiu a presidência do BRICS, Lula, que se tornou o presidente do BRICS, tem feito declarações anti-americanas constantemente, querendo retirar o dólar como moeda usada no câmbio e no comércio internacional, a desdolarização do mundo, e retirar o Brasil e os países de comércio em parcerias com os Estados Unidos, jogando tudo no colo da China. Só que o Donald Trump percebeu isso. Isso já estava no radar do Donald Trump. O que o Trump fez agora? E ele falou, ele vai para cima dos BRICS. Sim, vai para cima, porque o que ele está percebendo é que o BRICS está se tornando o novo Foro de São Paulo. Um grupo de países ditatoriais fomentando líderes de esquerda para ficarem eternamente no poder. Pois bem, ele foi com a artilharia das tarifas. E logo que ele começou com a artilharia das tarifas, vamos lá, o que aconteceu? Os países do BRICS começaram a recuar e abandonar o Lula. Olha o que a Rússia disse. A ideia de moeda comum do BRICS foi de Lula, diz Rússia. Segundo Sergei Lavrov, chanceler do Vladimir Putin, o presidente brasileiro foi o autor original da ideia de ter um meio de pagamento alternativo ao dólar. Essa iniciativa tem sido criticada por Donald Trump, que ameaça o bloco com tarifas de 100%. A ideia inicial de que causou toda essa convulsão, não é à toa que o Brasil está com a tarifa mais alta entre todos os países, foi do Lula. Lula queria usar o BRICS como ele usou o Foro de São Paulo. O problema é que dessa vez quem está na presidência dos Estados Unidos é uma pessoa esperta, entendeu o que estava acontecendo e foi para cima. Resultado,
os países que antes estavam com o Lula já estão se debandando. Nessa cúpula do BRICS que teve no Brasil, o Putin não veio, não apareceu. Não só o Putin não veio, como nós vamos falar agora do Xi Jinping. Após BRICS sem Xi Jinping, o governo brasileiro veio esfriar acordos imediatos com a China. A China, pela primeira vez, não compareceu à cúpula do BRICS. Pela primeira vez. Teve um conflito de tarifas com os Estados Unidos. Os Estados Unidos chegou a cobrar 100% de tarifa, a China recuou. E acredite ou não, a China retirou tarifas de vários produtos que ela exporta para os Estados Unidos. E aqui vem o outro país que também saiu recentemente. Enquanto o Brasil fica no alvo, Índia tenta escapar da metralhadora tarifária de Trump, apontada por BRICS. O país tem se esforçado para mostrar aos Estados Unidos que não concorda com planos do bloco de substituir o dólar como moeda de referência em transações comerciais e se distanciar da posição favorável do Lula. Peraí. Principais países do BRICS: Rússia e China. Desculpa, China e Índia. São os principais países no que diz respeito a produto interno bruto e tal. População. Então nós já estamos vendo os dois principais países se afastando do Lula, Rússia se afastando, o Irã não veio, obviamente, como quer ser bombardeado pelos Estados Unidos de novo. O Donald Trump está conseguindo isolar Lula completamente. Lula está se tornando radioativo não apenas na política nacional, mas na geopolítica. Índia e China se afastando do Lula e negociando as tarifas com Donald Trump. Qual foi o único país, o único governo, país não, mas o único governo que até agora se posicionou da forma mais imbecil e kamikaze, querendo bater de frente com os Estados Unidos? Se você disse Lula, você está certo. Lula quer bater de frente com os Estados Unidos, completamente ensandecido, enquanto países que são milhares de vezes mais fortes que o Brasil estão entendendo que tem que sentar na mesa e conversar. Só que aí vem o plus disso tudo. As condições do Donald Trump com outros países são condições de não entrar nessa onda do BRICS, não entrar com conflito econômico contra os Estados Unidos. Mas para o Brasil, ele reconhece que o Brasil está virando uma ditadura e colocou algumas condições a mais. Dentre elas, o fim da perseguição da direita, o fim desse julgamento absurdo e que o Moraes pare de jogar o nosso país cada vez mais no lixo internacional. O mundo já vê o Brasil como uma proto-ditadura. Isso aqui já não é um país democrático, só é na cabeça dos ministros do STF e na bolha que eles vivem de puxa-sacos. Mas para o resto do mundo, todo mundo já percebeu. Então a ideia do Lula era transformar o BRICS no Foro de São Paulo. Dessa vez os Estados Unidos não fez como antigamente não ter percebido, percebeu, reagiu, afastou os outros membros do BRICS através dessa guerra tarifária, ficou o Brasil isolado, o Lula completamente isolado, radioativo, salivando de ódio, tentando comprar briga com o país mais forte economicamente dizendo do mundo. Onde que isso vai dar? A culpa é de quem? Lula está desde o início que ele assumiu a presidência do BRICS, falando em bater de frente contra os Estados Unidos, desde o início, e fica falando sobre a ameaça do Donald Trump. Por favor, o Brasil tem que entender, a culpa disso tudo tem um nome, são duas pessoas. Lula, por comprar briga econômica com os Estados Unidos, e Alexandre de Moraes, por querer transformar um dos maiores países das Américas em uma ditadura. Dificilmente Donald Trump aceitaria isso. Uma ditadura dominada por um país comunista que tem os Estados Unidos como inimigo. Não, isso não vai acontecer. Então esse é o resumo. Assim, ficou claro o que estava acontecendo. Nós estamos vendo uma interferência internacional para impedir que o Brasil se torne uma ditadura, para impedir que o Brasil compre uma briga econômica com um país muito mais forte que ele e que seja muito mais prejudicado. Eu te garanto, se o Lula e o Moraes continuarem fazendo o que eles estão fazendo, a situação vai agravar e escalar a um ponto que talvez nós passaremos por uma das crises que nunca jamais foi sequer cogitada por ninguém no nosso país. Como o Lula deu a entender que quer salvar o Maduro do Trump lá na Venezuela, depois do Trump dizer que o Maduro está com os dias contados. Como que isso deixou o próprio governo Lula desesperado, em pânico, com medo da reação do Trump. Como vocês sabem, o Trump está cercando cada vez mais o presidente da Venezuela, o Nicolás Maduro. O Trump já mandou navios de guerra, tropas de elite, aviões de combate e até o maior porta-aviões do mundo lá para a costa da Venezuela. E aí, o que o presidente Lula foi fazer? Ele foi falar pro Trump
que ele poderia, Lula, agir como uma espécie aí de mediador entre a Venezuela e os Estados Unidos. Gente, que coisa mais burra! Ao que tudo indica, todas as evidências dão sinais de que o Trump não quer nem saber. A imprensa já disse que o Maduro tentou oferecer de tudo que ele tinha para o Trump, e o presidente americano não quis nada. A gente tem que lembrar que os Estados Unidos consideram o Maduro um chefe de cartel de drogas. Então assim, gente, na concepção americana, o Lula quer fazer a mediação entre, veja bem, fazer a mediação entre o governo americano e um traficante. Até a Maria Corina Machado, que é opositora do Maduro e a vencedora do Prêmio Nobel da Paz, até ela disse aí, que o Lula tá muito errado nessa tentativa de mediação. Mas você sabe o que o presidente Lula fez? Ele dobrou a aposta. Duplamente inteligente, né? Mas antes de a gente ver isso, eu vou te pedir para você sentar o dedo no like, se inscrever no canal e clicar no sininho para não perder nada. E vamos aqui para o segundo ponto. O Lula simplesmente disse que vai deixar a COP30, em que ele é anfitrião, que está acontecendo lá em Belém, e ele vai para a Colômbia na sexta-feira agora, para participar da cúpula dos países do CELAC com a União Europeia. Aí nessa reunião, o Lula disse que vai prestar solidariedade ao Maduro. Gente, vocês têm noção de que o Brasil oficialmente ele não reconheceu a eleição na Venezuela, né? Ou seja, não reconheceu a eleição do Maduro. O Partido dos Trabalhadores reconheceu, mas o Estado brasileiro não. Então, aí o presidente vai prestar solidariedade a quem? A quem? Ah, Deltan, mas quem que disse que ele vai fazer isso? Deve ser fake news. Não, gente, quem disse que ele vai fazer isso? Aí, é o ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira. E olha só o segundo ponto que eu prometi para vocês, trazido por ela, a porta-voz do governo e dos ministros do STF. Sabe quem é? Você sabe, né? É a Daniela Lima. Olha lá, Fala de Vieira gerou desconforto em comitiva de Lula na COP30. A fala do Vieira. Qual fala do Vieira? A fala do Vieira de que o Brasil vai atuar em solidariedade à Venezuela. Isso gerou desconforto no próprio governo. Vou traduzir para vocês. Eles ficaram em pânico, com medo, desesperados com a possível reação do Trump, especialmente agora que o Brasil e os Estados Unidos estão negociando o tarifaço. Aliás, Lula deveria esclarecer por que ele quer salvar um suposto chefe de Estado que está sendo investigado por crimes contra a humanidade. Por quê? Salvar um chefe de Estado que está praticando crimes contra a humanidade, contra os seus próprios cidadãos. Gente, é bom que a gente lembre que muita gente na América do Sul apoia uma intervenção dos Estados Unidos na Venezuela. E que isso, essa lambança agora do Lula, essa burrice do Lula, vai gerar um atrapalho nas negociações sobre o tarifaço junto ao Donald Trump. Então não é só coisa da direita brasileira, é coisa de todo mundo que quer o bem da economia do Brasil, que quer o bem dos brasileiros, além de ser coisa de todo mundo que tem amor ao próximo pelos venezuelanos, além de ser coisa de todo mundo que tem um mínimo de compromisso com a democracia e que sabe que um ditador não pode ficar eternamente no poder. Se o Maduro tiver que ser removido por causa dos seus vínculos com atividades criminosas, que assim seja. Se você acredita que o Brasil tem que ter governantes, políticos compromissados com a democracia, com o que é certo, com o que é justo, com os brasileiros, junte-se ao nosso time de guerreiros do Novo. Nós somos o partido que mais se posiciona contra o governo Lula no Congresso, que mais entrou com representações contra os abusos do Alexandre de Moraes, que combate a bandidolatria do PT. O Novo, esse time, é contra as ideias de esquerda. É o partido mais à direita que existe no Brasil, por defender a vida, a família, a liberdade. É o único com programa anticorrupção. É o único partido com transparência total nas contas. Vamos fortalecer a direita e preparar os líderes que vão renovar a política em 2026. Existem várias formas de participar dessa luta e estar dentro do Novo faz toda a diferença.